93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 22 de março de 2011. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. Estamos juntos no Debate 93. JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: eu tenho alguns bens e uma pensão para receber e por causa disso não poderei me casar no civil. Mas gostaria muito de receber a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre o meu relacionamento. Para Deus, o que pesa de fato é o casamento no civil? Por que não posso apenas me casar no religioso? Outra ouvinte nos pergunta: a união estável tem o mesmo efeito que o casamento no civil? Corro o risco de perder a pensão se recorrer à união estável? Um casal com união estável estaria sem a bênção de Deus? O que pensa você sobre este assunto? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A mesa no programa de hoje, o doutor Gilberto Garcia, que é advogado. Bom dia, bem-vindo, querido irmão. O senhor destacou a frase inicial do texto da nossa ouvinte, o primeiro e-mail aqui, aliás, uma carta que a ouvinte nos encaminhou. Tenho alguns bens e uma pensão para receber e por causa disso não poderei me casar no civil. Por que o senhor destacou essa frase, doutor Gilberto Garcia? J.R. Vargas, bom dia. Debatedores, bom dia. Meu querido ouvinte, bom dia. Uma vez mais, J.R., meus parabéns à rádio por debates e temas como esse que, a meu sentir, são prestações de serviço à comunidade. E aumente o volume do seu rádio. Por que destaquei isso, J.R.? Porque aqui é uma inversão de verdade. Vamos tentar explicar isso. Inversão de verdade. De verdade. Vamos explicar isso. O que é uma inversão de verdade? Gostei dessa expressão. Boa. É quando você olha ela pelo lado avesso. Ou quando você olha o espelho só por detrás. Ele está ali, mas você não está se vendo porque está olhando só por detrás. Até 1960, nós tínhamos um regime previdenciário que regia no Brasil a parte previdenciária e as pensões. Em 60 surgiu uma lei que alterou toda a estrutura previdenciária brasileira. Essa lei teve vigência até 1991. E aí, vamos sempre lembrar, meu querido ouvinte, que o fato acontece e a lei que rege aquele fato é a lei daquele momento. Então, por exemplo, se essa pessoa que aqui coloca que não pode casar no civil, se tivesse ficado viúva até 91, não poderia casar realmente, porque ali a lei vedava expressamente. Havia na lei uma vedação, uma proibição de que se você ficou viúva, recebe pensão, casou de novo, você perde direito àquela sua pensão. Até porque o sistema previdenciário, JR, nossos queridos ouvintes, pressupõe que recebe quem precisa. Por isso, se você passou a ter uma outra dependência, deixou de ter necessidade. Por que eu disse que é uma inversão? Porque de 91 para cá, esta vedação deixou de acontecer. Então, quem ficou viúvo de 91 para cá, mesmo se casar de novo, não perde a sua pensão, desde que haja dependência econômica. Aí está a questão da inversão da verdade que eu disse. Então, vamos a algumas perguntas aqui para poder ajudar os nossos ouvintes. Me ajude, JR, por favor. Até 1991,
O que o senhor chama de vedado é que era proibido, não podia. Exatamente. Muito bem. De 91 para cá, se a viúva é viúva de 91 para cá, ela pode casar outra vez, ela pode contrair matrimônio e pode não perder. Por que pode? Porque caso ela tenha condições financeiras suficientes para manter-se e a sua casa, ela não precisará receber. Então ela poderá não receber. Exatamente. Como é que prova se a pessoa precisa ou não? Quem é que comprova isso? É a própria pessoa. E aí está interessante, depois do convite gentil que a produção me fez, eu fui pesquisar um material e achei decisões judiciais de 2 anos atrás. Decisões que não dão direito de gente que ficou viúva, por exemplo, em 64, em 68, em 90, e que não teve o direito, mesmo que o novo casamento mudasse a condição dela, porque a lei da época então proibia, e gente que ficou viúva de 91 para cá, mas que o INSS, e aí vai um alerta por isso a essa questão, o INSS, por sua própria iniciativa, na maioria das vezes, mesmo a lei não dizendo que é para fazê-lo, ele, por um zelo, a gente chama um zelo exacerbado, um zelo muito grande, vai e cancela aquela pensão, quando tem ciência do novo casamento. E aí, então, aquela pessoa que tem que provar... Primeiro eles tiram, depois a pessoa tem que provar que precisa. Isso, em que o casamento novo não alterou sua condição. Por hipótese, pessoa que é viúva tem uma pensãozinha de 3 salários. Casa com um cidadão e ele ganha também 3 salários. O que mudou na fortuna dela, na condição social dela? Nada. Dobrou a receita. Mas de nível social foi mantido. Pois é, mas quem é do contra vai dizer que dobrou a receita. Mas eu vou dizer a você que o judiciário entende que se ela casou com alguém do mesmo nível social dela, está mantida a condição social. Agora, se ela tem 3, casa com alguém de 10, ela perde o direito, porque ela deixou de ter a necessidade para ser sustentada. Aí ela tem que provar, é a sua pergunta. Quem prova isso? É você, meu ouvinte, é você, minha irmã, que tem necessidade. É você que vai provar judicialmente que o casamento não alterou a sua condição financeira. E isso acontece em todas as possibilidades, seja um militar, seja uma pessoa, um civil, seja uma pessoa... Em que casos que se aplicaria a questão da pensão, já que a gente pode também introduzir aqui a figura do servidor público? Ok. Neste caso também se aplica ou não? Não, porque para cada servidor há um regime previdenciário próprio. O servidor público ele é estatutário, fez concurso público, há uma lei específica que vai reger o seu trabalho. O militar, do mesmo jeito, é um servidor público, mas tem uma outra lei específica. Essa legislação aqui se aplica tão somente ao chamado empregado seletista, ao empregado que trabalha no regime civil de aposentadoria. É uma lei específica. Para cada regime, a lei é diferente. Por exemplo, a filha do militar, ela não perde a pensão, mesmo casando, desde que, e aí vamos de novo lá, também em 91, lá o militar tem optado pelo desconto. Antigamente, até 2001, até 2001, o militar descontava na sua folha de pagamento 7,5%. Em 2001, veio a medida provisória e disse: militar, você quer que sua filha continue... Mulher. Filho homem não. Quer que continue recebendo? Ele disse: quero. Então, a partir daqui, você vai descontar mais 1,5%. Ele faleceu. Havia esse desconto? Não importa quantas vezes ela case e separe. Essa pensão é dela. Mas se ele não fez a opção de desconto em 2001, ela não terá esse direito. Nem a primeira vez. Então, por isso, filho de militar, pergunte lá ao seu pai se ele fez o desconto e está descontando direitinho. Em 2001, só para ajudar. Muito bem. No caso militar, são leis específicas, JR. Dizer aos nossos amados ouvintes que nos acompanham atentamente que este assunto se tornou ainda mais relevante para nós, igreja, à medida que a gente discute esse assunto à luz de novas conversões, de pessoas que abraçam a fé e que querem viver de maneira correta. Quando o assunto é tratado assim, inicialmente com essa descrição aqui das responsabilidades, das possibilidades, trazendo a resposta aqui aos nossos amados ouvintes, a gente desenvolve este processo. Pastora Antonieta Rosa, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, filial ali de Braz de Pina, está conosco hoje aqui também. Evidentemente temos, através dela, uma perspectiva
voltada para a igreja, que é um ponto muito importante. Aliás, é o destaque que a irmã fez, quando a nossa ouvinte diz: gostaria muito de receber a bênção de Deus sobre a minha vida e o meu relacionamento. É a palavra que a nossa ouvinte traz e é o destaque que a irmã fez. Bom dia, bem-vinda, pastora. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvinte, para você que está ligadinho aí conosco. Eu fiz o destaque desta frase pelo seguinte: se olharmos para a área teológica e convencionais, cada igreja tem um modo de tratar esse tipo de assunto. Eu sei de várias igrejas que dá a bênção mesmo que não sejam casados no civil. E sei de outros que, se não for casado no civil, não pode ser membro, não pode ter funções específicas na igreja. Pode estar ali, mas pode dar o dízimo, pode contribuir, mas não pode ter certas responsabilidades. No entanto, JR, como na vida tudo muda, tudo passa, tudo tem princípio, meio e fim, nós vemos que na área teológica também as coisas têm mudado. Já conheço muitos casos que, mesmo não sendo casado no civil, tem considerado essa outra parte, que é a união estável, que naturalmente é um assunto que o nosso querido advogado aqui poderá bem dissertar sobre isso. Eu vejo o seguinte, JR, existe uniões de 30 anos, 20 anos, 15 anos, é casado, mas não é no civil. O que fazer com essas pessoas? Que devemos aconselhar a eles? Pessoas fiéis. Tem uma senhora que, quase 30 anos de casado, mas o marido acha que o civil não é importante. O importante é a vivência deles de 30 anos juntos. Tem filhos, tem netos, já tem bisneto, tem tudo. E para que civil? Na opinião deles, para que civil? Nós não estamos na opinião de um deles. Um deles. Mas ela se converteu, ela queria casar para poder se batizar. E estava retida por causa do batismo. Foi considerado essa outra parte, união estável. E ele foi consultado se ele seria contra que ela batizasse. Não, só não quero civil. Mas ela pode batizar, ela pode ser crente, eu não sou contra a fé dela, nada, ela pode ir, pode fazer tudo. Então, veja bem, nós estamos aqui num ponto crítico onde as opiniões são diversas, de acordo com a denominação, de acordo com o pastor, com o líder, a mentalidade. Pode ou não pode? Eu diria pode e não pode. Vamos discutir o que é então aqui união estável, só para poder já esclarecer. A partir disso aqui, a gente já vai discutindo esse ponto aqui, doutor. Me parece que o objetivo da lei é facilitar, inclusive a questão do divórcio, por exemplo, pode ser hoje estabelecido num prazo muito mais curto do que foi no passado. Enfim, de alguma forma está se desenvolvendo uma série de possibilidades